aquela série ou aquele filme. Não vai ser possível. Porque tudo que o outro disser das partes que eu não vi, eu vou ficar duvidando, eu vou ficar complicando, eu vou ficar criticando. Agora, depois sim que os dois viram um filme, pelo menos a gente está em pé de igualdade. Então isso é muito importante. E ele diz, aquele a quem não se possa opor, eu pulei, que haja por conseguinte auria dos seus conhecimentos algures que não nos romances da ciência. Aqui vem um outro ponto. A pessoa tem que ter o conhecimento daquele assunto, não nos romances da ciência, mas nas obras fundamentais daquela ciência. Eu não posso comprar uma revistinha na banca de jornal sobre física, sobre astronomia, sobre medicina, sobre biologia e querer discutir com um médico, com um físico, com um biólogo. Imagina, eu vejo um vídeo no YouTube sobre cirurgia. Aí eu vou adentrar um bloco cirúrgico e discutir com um cirurgião? Veja, isso não faz nenhum sentido. Mas com relação ao espiritismo a gente faz assim. A pessoa leu livros romancescos sobre espiritismo, mas ela não leu as 23 obras de Kardec. E a gente vai discutir com ela, ela não leu. E aí como que a gente cria um argumento se a pessoa não leu? Ela duvida, ela critica, ela não entende. Então ele, engraçado, né? Curioso, a melhor palavra. Kardec já lembrava disso na época dele, que as pessoas não lessem quaisquer obras também. A gente vai ver que ele vai tratar disso daqui a pouco, a gente vai tratar também. Não é simplesmente, além de ter que estudar com seriedade, eu tenho que estudar as obras certas, porque senão eu não tenho o conhecimento profundo e basilar, fundamentado daquela ciência. E isso está nas 23 obras de Kardec. Mas as pessoas, é muito triste, a gente conversa com as pessoas pelas redes sociais e as pessoas não leram as 23 obras de Kardec. É muito triste quando eu pergunto e a pessoa diz que ela leu um pouquinho do Livro dos Espíritos e que ela faz o Evangelho em casa. As casas espíritas transformaram os espíritas nisso. A gente não encontra espírita que tenha lido as 23 obras de Kardec. A gente não encontra e as pessoas estão teimando, discutindo, escrevendo livro, criticando, reclamando. E chamando quem estudou de orgulhoso. Mas ela que não estudou e opina, ela não enxerga que ela está sendo leviana. Então isso é muito interessante que Kardec já lembre disso aqui, né? Certamente ele viu o que aconteceu no século XX. As pessoas leem apostila, as pessoas leem o autor, as pessoas seguem o palestrante que faz uma salada de assuntos e chama de espiritismo. E ela quer usar isso como argumento para discutir com quem, durante muitos anos, está aprofundando Kardec. É muito difícil a discussão. Nota que a gente está tratando justamente disso, sobre como ser um crítico sério. E nós estamos nos iludindo seguindo palestrantes, seguindo páginas ruins, até mesmo as páginas boas. Até mesmo as páginas boas. A gente está se iludindo. A gente não vai aprender espiritismo vendo os vídeos do Kardec Tube. Não se iludam. Se você está usando os vídeos do Kardec Tube e não está estudando Kardec, você está perdendo tempo. A proposta do Kardec Tube das páginas sérias é ajudar e fazer com que a pessoa vá ler as 23 obras de Kardec. Se você não está lendo as 23 obras de Kardec com relação ao espiritismo, tá? Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo e um dia você vai se arrepender por isso. E se nesse tempo que você não está estudando, você ainda está se propondo a escrever sobre o assunto, falar sobre o assunto, criticar, debater sobre o assunto, aí além de praticar
o erro de não ler a obra e ficar na ignorância, você está se comprometendo moralmente, porque agora você está falando de um assunto para outras pessoas que você não conhece, então você está sendo leviano e irresponsável. Para não dizer uma palavra mais pesada, você está mentindo para as pessoas. Porque se você não estudou e você está falando, porque uma coisa é a gente esquecer, porque a memória nos falha, é a gente se equivocar sobre um termo, esquecer um ponto, porque é muito texto, é muito conteúdo, aí depois a gente corrige, volta atrás. Isso é natural do ser humano, do espírito imperfeito. Agora, há pessoas que constroem um império no meio espírita. Não se trata aqui de um equívoco que a pessoa cometeu, que isso é natural e desculpável. Não, a pessoa escreve dezenas de livros, a pessoa grava milhares de palestras, a pessoa faz curso, ela usa o nome do espiritismo sem estudar. Aí não é uma questão de um erro simples, desculpável. É leviandade, é irresponsabilidade, é fraude. A gente às vezes leva a coisa na brincadeira, na nossa sociedade, a gente não percebe a gravidade disso. A pessoa ela gosta de falar, daí ela pega o púlpito da casa espírita e fala tudo o que lhe agrada, o que ela pensa, porque é prazeroso para ela. Veja, isso é antiético, porque se eu anunciei para as pessoas que eu vou dar uma palestra sobre espiritismo e eu não apresento o espiritismo, isso é enganar as pessoas. A gente não para pensar nisso. Então é preciso que a gente trate com seriedade as coisas. Tem muitas pessoas que levam a sério a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida financeira, mas na casa espírita ela brinca com o espiritismo, demonstrando que ela não respeita o espiritismo. Porque a forma como ela trata o espiritismo não é a forma como ela trata o trabalho que ela realiza diante das exigências do seu chefe na sua vida profissional. Mas por que para o seu chefe na vida profissional, que há o interesse do trabalho, do dinheiro, financeiro, ela tem toda uma preocupação e cuidado? Aí o espiritismo que não tem nenhuma troca, não vai dar nenhum dinheiro, nenhum lucro para ela, ela trata de qualquer jeito? Isso é caridade? Eu tratar o espiritismo de qualquer jeito, como me convém, como fica melhor para mim, falar o que quiser? Isso é caridade? Dizendo para as pessoas coisas que são simplesmente ideias da minha cabeça, modos de eu pensar, ou coisas que eu li, que eu gostei, e trazendo isso e chamando de espiritismo. Isso é caridade, e as pessoas, nós estamos nos comprometendo moralmente com as pessoas que estão ali nos ouvindo, porque elas vão acreditar que aquilo é espiritismo. Nós estamos mentindo, não há outra palavra, nós estamos enganando. Só que a gente fica pintando como uma coisa bonita, né? Fazer de qualquer jeito. Porque é um trabalho voluntário, não tem fiscalização, não tem nada. A gente faz de qualquer jeito e não tem consciência de culpa nenhuma, porque a gente ainda julga assim, eu fiz minha parte, alguma coisa eu fiz esse final de semana, durante 1 hora. Então não estamos respeitando o espiritismo, estamos sendo levianos. E ainda tem gente que diz assim, mas isso me ajudou de alguma maneira, essas palestras, esses livros. Mas será que a gente perdeu a capacidade de raciocinar? Eu vou citar exemplos aqui, vamos ver se dá para a gente pode usar a mesma lógica. Imaginem que a gente compre pela internet de algum site um notebook para os nossos afazeres, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade. E eu pague um valor expressivo por isso, e aí eu recebo 1 semana depois pelo correio um chinelo Havaianas. Foi isso que eu comprei? Era isso que eu estava esperando? Não. Portanto, eu fui lesado, tanto que eu tenho direito à troca, devolução, reclamação, dependendo dos casos, processo. Porque não foi o acordado, não foi uma relação justa. Nós estamos usando aqui ética simples do cotidiano para mostrar. Quando eu chego para comprar um cachorro quente, pago por um cachorro